Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Todos nós sabemos que o coronavírus é uma situação muito grave no mundo inteiro. Imagine quando chegar às comunidades e às periferias, a situação poderá ficar ainda pior. Muitas dessas famílias não têm detergente nem sabonete dentro de casa. A maior parte dessas pessoas depende do trabalho informal e do comércio para poder comer. Então, a solidariedade não pode parar. Por isso, estamos juntos com a LBV nessa campanha que vai arrecadar kits de material de limpeza e distribuir para essas famílias, além, é claro, das cestas de alimentos. Contamos com você. Saiba mais acessando lbv.org. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Com satisfação, estamos recebendo novamente dentro do programa a doutora Luciana Cáccavo. Ela que é intensivista, diretora médica do Instituto de Oxigenoterapia Hiperbárica do Brasil, participando mais uma vez conosco para falar dessas atividades, desse tratamento, todo esse trabalho que eles colocam à disposição da nossa comunidade. Tudo bom? Tudo bom. Mais uma vez eu agradeço também a oportunidade de estar aqui para falar de um assunto muito importante e infelizmente pouco difundido tanto para a população geral como também na área médica, infelizmente.
mas a gente aos pouquinhos chega lá, a gente está chegando lá, a gente está levando sempre informação e eu estou sempre à disposição. Que bom que a gente possa tratar, né, de assuntos realmente de tamanha relevância, porque são situações de pessoas acometidas com ferimentos graves, queimaduras, enfim, um universo de problemas que, inclusive, eu gostaria de elencá-los novamente e dar aquele entendimento ao pessoal que está ligado aí conosco, justamente para que eles possam perceber melhor o que essa proposta, né, do Instituto de Oxigenoterapia Hiperbárica do Brasil realmente tem para a nossa comunidade. Eu costumo sempre dar exemplos, que eu acho que dando exemplos é a melhor maneira das pessoas entenderem qual é o nosso objetivo. Veja bem, ninguém tira o apêndice porque pode dar apendicite. Ninguém faz isso, não tem sentido. Uma ferida ou uma patologia que segue o seu curso normal, a gente não tem que fazer nada. O organismo está preparado para combater aquele processo e a pessoa seguir com a vida corretamente. Mas quando o organismo, por N motivos, não dá esse suporte, e aí começa a fazer uma infecção, abrir uma lesão de pele ou uma úlcera arterial, seja ela microangiopática, isquêmica, infectada ou uma úlcera venosa, a gente tem ali um acometimento crônico e que o organismo não consegue combater aquele defeito, entre aspas, que está acontecendo ali. E aquilo se dá porque tem uma reação inflamatória inicialmente aguda, depois fica crônica, e o oxigênio do tecido, quer dizer, a pressão do tecido, quando a gente fala o oxigênio, o pessoal acha que aquele oxigênio, né, que vem nas grandes artérias, não. De novo um exemplo, quando a gente se corta, abre a pele. Se abre a pele, rompe vasinho, pequenininho, tanto é que sangra, mas ninguém vê aquele vasinho. É nesse vasinho pequenininho que irriga a pele é que a oxigenoterapia hiperbárica atua. Porque a gente precisa de uma pele boa para fechar qualquer ferida. Se a pele não está boa, por N motivos, ela tem pouco oxigênio ali. Então, a oxigenoterapia hiperbárica faz isso. Dentro de um compartimento que é a câmara hiperbárica, a pessoa respira oxigênio a 100%, a gente aqui está respirando a 21%. Lá respira sob uma máscara 100% de oxigênio, quer dizer, um oxigênio medicinal, e esse oxigênio sob pressão é como se fosse um mergulho. Quando a gente mergulha, pode ser até numa piscina, ali tem uma pressão maior, tanto é que dá aquele estalinho no ouvido, dá aquela pressão, é a mesma coisa dentro da câmara. Aí vem a lei, um pouquinho de física, de lei dos gases, quanto maior a pressão, menor o volume do gás. Então, se a pressão está maior do que essa aqui que a gente está, o volume do gás vai diminuindo, então ele vai se liquefazendo no plasma. Outro exemplo que eu gosto de dar para o pessoal entender o que é. Nos hospitais ou em clínicas, na nossa clínica tem também, aqueles tambor de oxigênio líquido, aqueles monumentos de oxigênio, né? E ali o que a gente tem? Oxigênio líquido. É um oxigênio que, numa determinada pressão e temperatura, ele fica líquido ali. Por quê? Cada centímetro cúbico de oxigênio líquido, ele desprende, se a gente fosse, né, para ter esse parâmetro, 600 litros de garrafa de Coca-Cola, ou quer dizer, de qualquer garrafa. Imagina, 600 garrafas para 1 centímetro cúbico. Então, o que isso quer dizer? A gente teria que ter, para dar um suporte para um hospital, a gente teria que ter uma área 3 vezes maior do que o hospital. Só para ter uma ideia do que o oxigênio, sob pressão, ele acontece com ele. Aqui no corpo, lógico, não é uma pressão daquela, nem é uma temperatura tão baixa quanto aquela, mas dentro dessa pressão, ele aumenta a concentração dele no plasma e no tecido em até 6 vezes. E para a gente conseguir que a célula, que são as responsáveis por combater essa inflamação, fazer toda a cascata de tecido de granulação para fechar a ferida, para a gente conseguir que elas façam isso, a gente precisa de uma pressão mínima de oxigênio
20 a 30 milímetros de mercúrio. Geralmente, se a gente for medir o oxigênio tecidual, não vamos confundir com aquele do dedo, que aquele ali não é o tecidual. De tecido, da pele, são eletrodos especiais, que no Brasil acho que só tem 2 centros hiperbáricos que tem esse medidor de oxigênio tecidual perilesão. Ali vai estar com 5 de pressão de oxigênio ou menos, ou seja, não tem a substância, né, a energia necessária para a célula fazer o que lhe compete. E isso é como se fosse um dominó, só que lento, um dominó homeopático. E a gente tem que pensar que a gente está falando a nível de célula, né? É a nível de célula, não a nível de órgão assim grande, não. A gente tem que pensar em alguma coisa minúscula que não se vê a olho nu. Quer dizer, célula a gente só vê com microscópio, uma coisa bem pequenininha. É nisso que a gente tem que ter em mente. Tem que ter em mente isso. A gente está falando de coisas bem pequenininhas, e é ali que o oxigênio vai atuar para aumentar a pressão ali, para dar o suporte para as células repararem todo aquele tecido inflamatório. Realmente são aspectos bem importantes que a gente possa trazer, né, ao público que está hoje ligado aí conosco, acompanhando mais uma vez a entrevista aqui da doutora Luciana Cáccavo, lembrando que os nossos telefones já estão à disposição para questionamentos. Claro que, doutora Cáccavo, a senhora falou aqui na questão dos tanques de oxigênio, falou nas câmaras, no caso, né, onde são feitos os tratamentos, e essa pressão exercida efetivamente contribui com o tratamento, ou seja, contribui com a cura especificamente, que é o que vocês buscam o objetivo. Nesse sentido, assim, só para o pessoal entender um pouco melhor essa questão desse tratamento, o tempo que demanda, isso é evidentemente de acordo com cada uma das categorias, vamos dizer, dos problemas que surgem, e vocês evidentemente aí classificam cada um deles dando esses parâmetros. Nesse sentido, eu gostaria que o senhor desse uma ideia, vamos dizer, justamente nessa exemplificação que a senhora vem dando até então, também exemplificar nesse sentido, vamos dizer, uma ferida média, o tempo que demanda, ela está aberta lá, e realmente já é uma situação crônica. Quanto tempo leva para que isso seja reabilitado, ou seja, que realmente a ferida responda ao tratamento? O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.
LBV é ação. Com a sua ajuda, neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa já vem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Uma ferida média, o tempo que demanda, ela está aberta lá, realmente já é uma situação crônica. Quanto tempo leva para que isso seja reabilitado, ou seja, que realmente a ferida responda ao tratamento? Vários fatores somam, se agregam ao tempo de evolução e ao tempo de tratamento. Logicamente, num jovem, numa lesão aguda, a gente tem uma resposta maravilhosa. Deixa eu até, antes de explicar, aproveitar a deixa. Infelizmente, as pessoas, quando me procuram, elas acham que eu vou fazer mágica. Não faço, infelizmente. Não é magia, não adianta fazer uma sessão, pronto, estou bom, estou curado. Não é assim. São várias sessões. A Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, ela estipula para lesão aguda e para lesão crônica. Nas lesões crônicas, a gente faz de 60 a 180 sessões. Eu realmente nunca cheguei a fazer 180 sessões direto. Mas, geralmente... Essa indicação? Essa indicação, pode ser menos, pode. Mas tudo vai depender do quê? Primeiro, do tempo de ferida que está aberto. Lógico, o tamanho da ferida, né? O tempo, o tamanho da ferida. Segundo, o comprometimento do paciente de fazer tudo corretamente. Não adianta, se ele é diabético e não controlar a glicose dele no sangue, vai retardar o processo. A gente sabe que uma das causas de ferida não se fechar em diabético, uma das causas, não é a única e não é a principal, mas uma das causas que contribui para a ferida não se fechar em diabético é a glicose alta, sempre alterada. Vou falar de uma maneira para todo mundo entender. A glicose alta, o que ela vai fazendo? Ela vai machucando, entre aspas, a parede do vaso, a parede da artéria. Então, ela vai endurecendo. Então, o que acontece? Não tem essa troca de nutriente, de óxido, de tudo, não tem. Isso, obviamente, compromete a evolução da ferida, da cicatrização, né? A evolução da cicatrização e da permanência de uma lesão aberta. Junto a isso tem, às vezes os pacientes fumam, infelizmente. Lá dentro do instituto, se fuma, eu não deixo fazer o tratamento, porque eu digo assim, a gente está enxugando gelo, não adianta nada. Ou a pessoa tem que se conscientizar que tem que fazer a parte dela também, não existe mágica, né? A via de mão dupla. Eu ajudo, mas a responsabilidade de fazer é da pessoa. Eu sempre digo isso, né? Os médicos, eles têm que
dar a informação, a orientação correta o máximo que puder. Mas a responsabilidade se vai fazer ou não é da própria pessoa. Infelizmente, não, quer dizer, infelizmente não é da gente. A gente não pode fazer nada. Então, muitas vezes, o que eu observo lá, quando a pessoa segue direitinho as nossas orientações, fazer o curativo adequadamente, não fumar, controlar a glicose, controlar a pressão arterial nas pessoas hipertensas, elas evoluem muito mais rápido para uma cura do que aquelas que não fazem. Isso de uma maneira geral. Quem demanda mais sessão, geralmente são os pacientes diabéticos, que vão às vezes para 80, 100 sessões. Quem demanda menos sessão, paciente jovem com lesão aguda, muito acidente de moto que a gente né, esmagamento de pele, amputação em paciente jovem. Agora mesmo a gente está tratando um menino de 22 anos que amputou esse dedo. Ele é, né? Agora, acho que é torneiro mecânico, impressor. Bom, perdeu o dedo e desencapou o resto. Mas a gente está conseguindo. Então ele vai chegar em 20 sessões, eu vou dar alta para ele. Né? Pós-operatório de cirurgia plástica, ou de mama, ou de abdômen, que está começando, tem que ser assim, um cirurgião perguntou, quando é o momento de mandar para a câmara hiperbárica? Eu falei assim, quando você abrir o curativo e fizer assim, é o momento, né? Não espera. Por quê? Quanto mais rápido for, menos tempo vai levar. Geralmente, esses pacientes pós-operatório de cirurgia plástica, na verdade, com comprometimento ali da cicatriz, em torno de 10 sessões a gente consegue reverter o quadro. E também tem o extremo, né, de um paciente diabético, que já é complicado, já não tem pulso bom, já não chega sangue adequadamente. Se isso acontecer, mais tempo a gente vai levar também para conseguir fechar a ferida. Às vezes chegam pessoas com úlceras venosas, 15 anos de evolução. Eu não vou nunca conseguir em 15 dias fechar uma ferida. Às vezes a lesão nem é tão grande, mas ela já é muito crônica. Ela já fica, imagina, 15 anos ali aberto, aí fecha um pouquinho, daqui a pouco abre, aí fecha um pouquinho, daqui a pouco abre. Não tem organismo que aguente isso, não tem pele que aguente isso. E a gente lá não vai fazer milagre. 15 anos, 10 anos com uma lesão aberta, demanda muito tempo. E não é só a câmara hiperbárica, a definição já diz, é um tratamento adjuvante. O que é isso? É um tratamento ajudante com todo o resto do que você tem que fazer para a gente conseguir o objetivo de quê? Quanto mais rápido voltar à vida normal, ter a qualidade de vida da pessoa, melhor. É igual gripe. Eu falo assim, quando a gente tem gripe, às vezes aquela gripe que derruba a gente, 1, 2 dias, aí a gente dá, como é bom, como eu não tinha nada. Se eu desse assim, olha, essa pílula vai te melhorar em 1 hora, é a mesma coisa. A câmara hiperbárica, a oxigenoterapia hiperbárica não vai evitar que você tenha outra gripe. Gripe aqui eu estou dando um exemplo, né? Não vai evitar que você abra outra lesão, porque ela não vai desentupir a artéria, ela não vai tratar a sua insuficiência venosa. Não é para isso que o tratamento é feito. O tratamento é feito bem específico para aquela patologia daquele momento, para devolver a qualidade de vida da pessoa e curar o quanto antes. Mas para isso tudo acontecer é um conjunto, é um somatório de coisas. Eu costumo brincar com os pacientes, assim, a senhora já brigou com o namorado, com o marido? Pois é. E quando você fala, é um motivo só? Não é, são vários. A mesma coisa. Então não é só a câmara hiperbárica, não é só o oxigênio. É o cuidado, é o controle de glicose, é o somatório. Aí eu até brinco, pois é, fica reclamando, o marido deixa isso, o marido não faz isso. Então é a mesma coisa. Não tem um motivo só. É um conjunto de coisas para a gente atingir o nosso objetivo, que é o quê? A cura da pessoa. Muito bem.
Nós estamos aqui conversando com a doutora Luciana Cáccavo, falando aqui da cicatrização e do comprometimento, ou seja, a necessidade de compromisso com o tratamento para que ele dê resultado. Agradecemos mais uma vez pela participação, doutora Luciana Cáccavo, diretora médica do Instituto de Oxigenoterapia Hiperbárica do Brasil. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. LBV é ação. Com a sua ajuda, neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Olá, meu nome é Vitória, mas pode me chamar da menina voadora. Hoje vamos conhecer um lugar cheio de pessoas com superpoderes. Heróis que transformam muitas vidas. Bora conhecer? Sejam bem-vindos à ACD, venham conhecer nossos super-heróis. A ACD Porto Alegre foi fundada em 10 de agosto de 2000. Referência no tratamento de pessoas com deficiência física, a Unidade Gaúcha atende mais de 550 pacientes. Desde o início, nossa causa permanece a mesma. Vida é movimento. A ACD Porto Alegre já realizou mais de 2 milhões de atendimentos e reabilitou mais de 9.800 gaúchos. Com muito amor, voluntários e funcionários se unem para ajudar a quem mais precisa. E aí, já estava com saudades, né? Presta atenção nessa história de amizade e superação. Eu e o Adler criamos um novo jeito de jogar futebol, aceitando as diferenças e promovendo a inclusão. É muito legal. Este é o Raí. Ele não consegue segurar bem os brinquedos, mas as terapias estão ajudando a superar este desafio. Os desenhos dele estão cada dia mais legais. E esta é a Ângela. Com sua dedicação e palavras de otimismo, fica mais fácil transformar muitas vidas. E também oferecemos aos nossos pacientes 8 terapias: pedagogia e psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, reabilitação virtual, fisioterapia de solo e aquática e fonoaudiologia, 2 áreas clínicas, fisiatria e neuropediatria. E também uma oficina ortopédica, que produz órteses e próteses sob medida para quem mais precisa. E aí, gostou? Mas tem mais. Olha só que novidade incrível. A ACD também oferece toda essa estrutura em atendimentos particulares, onde o valor pago pelo paciente é revertido para outras pessoas atendidas. Assim, continuamos evoluindo para ajudar mais e mais pessoas. E você
Qual é o seu superpoder? Aposto que você tem um super coração. Venha conhecer a ACD. Seja voluntário e transforme vidas. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.